Muito bem, podemos sentar. Se você não esteve aqui no último encontro, pega os CDs disso aí, encomenda o CD, né? Isso é preciso você ouvir. Ouvir de Deus, gente, é uma coisa muito importante. Eu vou começar hoje fazendo esse comentário da importância e a maneira como nós ouvimos também faz a diferença. Não é em si simplesmente estar ouvindo, ok? Mas é algo que vem de dentro de nós, num posicionamento para nós ouvirmos, né? E de fato nós recebemos aquilo que a gente precisa. Então pegue o CD do último encontro, ouça bastante, e de hoje aproveita para anotar. E eu tenho certeza, sabe, a palavra de Deus ela é sempre libertadora, né? Ontem aqui na escola bíblica, no feriado, tinha pouca gente, mas foi uma bênção, né? E a gente foi falando, a unção libertadora caiu no nosso meio. E quando você ouve algo e aquilo encaixa, você fala assim, peguei, acabou o inferno naquela área, aleluia. Sabe, é como se fosse um tiro na mosca, sabe, alguma coisa assim certeiro, por incrível que pareça, isso precisa acontecer. Quando Jesus diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, a gente fica só com essa noção de que é um conhecimento a respeito dele. Não, eu conhecia Jesus, ele me libertou, mas agora é um processo de nós sermos transformados com a mentalidade de Deus para a nossa vida de fato, na prática, mudar. Nós somos de Jesus, mas a gente veio treinado com muitas mentalidades e muitas coisas erradas do mundo. Então, de repente, dentro dessa área, o que está acontecendo? Eu ainda tenho a minha antiga maneira de administrar, ou a minha maneira de enxergar a área de finanças. Então, quando nós vamos conhecendo a verdade, ela vai iluminando o nosso coração, nós vamos pegando isso, a nossa vida é liberta, diga aleluia. E às vezes, nessa noite aqui, pode ser um ponto que você precise. De repente, o teu irmão, uma outra coisa. Essa unção é sempre libertadora. Conhecereis então a verdade e ela vos libertará. Libertará de uma atitude errada, de uma mentalidade errada, de um comportamento errado, de alguma coisa que estamos fazendo errado, para nós ajustarmos. Então eu queria começar lendo com você Marcos capítulo 4, e eu tenho pedido a Deus para me dar essas inspirações e passagens. Hoje à tarde eu estava orando, e eu pedi a Deus, Senhor, me dá uma direção, que eu quero começar com alguma coisa. E é claro que a gente já tem uma apostila, mas Deus quer rechear. Vamos colocar uma cereja nesse bolo, aleluia. Alguém gosta de cereja? Pode ser que ninguém goste, né? Eu gosto de uma cerejinha, é bom demais, né, Tony? É muito bom. Então vamos lá, Marcos capítulo 4, abra sua Bíblia, traga para cá apontamento, percebe bem, fica ligado, a unção de Deus está sobre nós. Então, Marcos capítulo 4, Jesus, depois de falar sobre a parábola do semeador, e ele declara que a palavra é a semente, o coração do homem é o solo, está tudo certo, ele fala sobre a importância do ouvir, porque todos aqueles solos ouviram, mas não foram produtivos, só um tipo de solo foi produtivo. Mas eu quero te mostrar algo aqui interessante, porque aqui está escrito assim no verso 24, Jesus ele declara assim, olha, então lhes disse, veja bem, grifa agora essa parte, atentai no que ouvis. Essa expressão aqui, gente, é uma expressão que, na verdade, Jesus está dizendo assim, olha só, presta atenção no que você ouve. Não deixe você ficar desfocado, foque naquilo que você está ouvindo. É alguma coisa assim de que você se posiciona para ouvir, para receber. Vai entendendo isso que eu estou te dizendo. É alguma coisa que você tem que te atrai, aquilo te atrai, você está com toda a fome, expectativa e sede para receber aquilo que você está ouvindo. Diga um amém nisso aí. De nada adianta nós estarmos na igreja, isso acontece muito, que nós não sejamos encontrados nessa condição, de nós vimos a igreja ouvir demais e ver poucos resultados na nossa vida. Tem alguma coisa errada, esse livro muda a gente de cima a baixo. Mas isso está ligado a um tipo de coração que valoriza aquilo que ouve, que ama aquilo que ouve, que aquilo é importante, aquilo está em primeiro lugar, esse tipo de coisa. Então Jesus falou, olha, prestem atenção no que vocês ouvem, nesse sentido que eu estou te dizendo. E ele diz assim, com a medida com que tiverdes medido,
Qual é a medida que eu estou medindo de valorização à palavra que eu recebo? Qual é o tamanho do valor que eu dou àquilo que eu ouço? Pergunto para você nessa noite. Qual é o tamanho vamos dizer assim, do cano, né? Como diz o meu amigo pastor Sebastião, da bitola do cano que você abre para Deus, para você receber dele. Porque toda a nossa vida é uma questão do quanto o nosso coração está aberto para ele. O quanto eu quero de Deus. O quanto você quer? Qual é o tamanho da tua fome? Bom, você está aqui terça-feira, isso para mim mostra que você tem fome. Hã? Alguém compreende o que eu estou dizendo? Então, que medida é essa? De valorização, de priorização, de fome, de sede, de dar uma atenção total. É essa medida que será acrescentada a você ouvirá. Eu gosto muito na Bíblia Amplificada desse verso que fala exatamente isso. É a medida que eu dou a Deus, no meu coração, ligado a Ele, a valorização daquilo que eu preciso ouvir para ver mudanças, e eu desejo, eu tenho fome, eu foco nisso, nada me distrai para isso. É a medida, diz lá na Bíblia Amplificada, é a medida da virtude que virá sobre a tua vida, aleluia, do poder de Deus. Então o poder de Deus, ele pode bater na nossa vida assim, igual um vendaval legal, e te abraça, aleluia. Mas ele pode vir com um soprozinho muito suave, que de repente não faz a menor diferença. Porque a condição nossa de ouvir é que faz a diferença nisso aí. Alguém pode dar amém a isso aí? É a nossa condição de ouvir, digo para você. Então, ao longo das terças-feiras, eu dei uma declaração aqui na última terça-feira. Se você anotou aí, não esteve aqui, anote aí, ó, teus dias de, vamos dizer assim, de fracasso financeiro, ou de derrota de finança, ou de débito financeiro, ou de estar aí dentro dessa área quebrado há muito tempo, estão com os dias contados. Anota isso, bota dentro do teu coração isso, anota essa frase, estão contados. O Espírito Santo mandou essa para a gente. Eu falei aqui para vocês, Deus ele não suporta ver o homem no fracasso, na derrota. Ele libertou a cada um de nós da derrota e do fracasso. Ele não tem o menor prazer em ver a minha vida e a sua no cativeiro, gente. A expressão de Lucas capítulo 13, no verso 16, quando Jesus ele olha aquela mulher que tinha um problema na sua coluna, ele viu um espírito de enfermidade e ele libertou aquela mulher. Quando ele abre a boca para dar uma declaração, é algo que mexe comigo. Esse verso está sempre em alta na minha vida. Ele dá uma declaração assim, por que motivo? Eu não devia livrar desse cativeiro essa filha de Abraão em dia de sábado. Por que motivo? A quem Satanás trazia presa há 18 anos. Ok? A palavra é libertadora. Libertadora de quê, pastor? Das trevas. Eu sou de Jesus. O que adianta eu sou de Jesus? E dentro dessa área de finanças eu não vejo nada da palavra na minha vida. Tem alguma coisa errada. É claro que tem alguma coisa errada. É porque eu preciso deixar a iluminação desse livro ganhar espaço na área de finanças da nossa vida. Alguém está pegando isso aí? Então o próprio Deus dá uma declaração dessa, por que motivo eu não devia livrar? Porque Deus não suporta o cativeiro. E eu vou dizer, essa obra já foi feita na cruz do Calvário, aleluia. Então vamos cair dentro da verdade, dentro dessa área. Estou falando para vocês, eu estou enxergando isso, eu tenho essa visão claramente. 2010 é um ano maravilhoso para a igreja do Senhor. Você é a igreja do Senhor, Deus quer fazer um trabalho com você tremendo. Gente, olha só, a gente tem que ser despertado, porque Deus ele quer ampliar a nossa capacidade de receber dele. Eu vou repetir isso. Deus ele quer ampliar a nossa capacidade de receber dele. Por que ele quer? Porque o final dos tempos está aí. E a igreja é quem vai manter essa obra libertadora de nós irmos para lá, para cá. Alguém entende isso aí? É através de você que você vai financiar uma obra. Nós temos uma chamada e vai chegar esse dia, eu tenho certeza disso, a gente ir para a televisão. Então nós vamos para a televisão, para ir para o Brasil inteiro. E só para você ter uma ideia, se você fizer 3 programas de meia hora numa TV, mais ou menos, 3 programas ao longo da semana de meia hora, nacionalmente você vai gastar no mínimo 200 mil reais. O que é 200 mil reais? Nada. Mas Deus não vai trazer aqui meia dúzia de anjo com essa sacola de dinheiro e entregar na minha mão, pastor, pode ir. Ok? Deus vai usar o quê? O seu povo. Então nós temos que estar preparados, é aquilo que eu falei para vocês no primeiro encontro aqui, aqueles que não tiveram aqui, tem que pegar esse CD, que eu falei que prosperidade é uma aliança que Deus tem conosco.
Com base no quê? Com base num propósito que ele tem. E não um fim em si mesmo. Deus não vai te dar dinheiro só para você olhar o seu umbigo e você se alegrar e comprar uma opção de coisa e não ver a sua obra nem as outras pessoas. Isso jamais vai acontecer. Enquanto nós não sairmos desse posicionamento, da carnalidade, de olhar só para mim, porque eu estou no trono, eu quero para mim. Não. Nós temos que ampliar a nossa visão. Ele quer te dar muito justamente para você ser um financiador da obra e ajudar outras pessoas. E nunca vai te faltar nada, você só vai crescer. Porque a partir do momento que ele começa a confiar na tua vida e na minha, ele deposita mais e mais. Aleluia! Mas há um propósito. Deu para pegar isso? Muito bem. Deixa eu falar 3 coisas importantes aqui, que não está aí nessa apostila, mas você pode anotar. Eu vou começar com isso. E eu quero declarar que ser abençoado financeiramente, é óbvio que é o desejo de Deus. Nós lemos aqui versos falando sobre isso. Deus tem prazer na prosperidade do seu servo. Ele tem prazer no nosso crescimento dentro dessa área. É a alegria dele, se deleita. Ele quer ver você e a mim progredindo e crescendo. E é ele quem põe a mão para isso. Mas é óbvio que isso aí tem regras. Então, além de seu desejo, a ser abençoado financeiramente faz parte da aliança da igreja, mas isso não é algo automático. Escreve da maneira que você quiser, mas isso não é automático. Você pode estar na melhor igreja sobre a face da terra, no melhor ministério, ou ouvindo as maiores verdades, não é automático. Pelo simples fato de sermos novas criaturas, o estado de prosperidade se instalou, mas sou eu agora que ponho ele para andar. Sou eu agora que ajusto a minha vida com medidas, com comportamentos e ideias, segundo a palavra, para fazer valer isso aí. Sou eu então que vou executar essas leis agora e elas vão ser favoráveis a mim. Então não tem como, eu sou de Jesus, é pouco, ser de Jesus é pouco. Nós fomos libertos das trevas, mas agora é um processo onde nós vamos adquirir verdades em todas as áreas. Nós vamos ver vitória em todas as áreas com base na palavra, com o meu procedimento, com a visão que eu tenho, e eu vou enxergando verdades. Alguém está entendendo isso? Deixa eu te falar uma preciosidade que para mim esse verso é 2 Coríntios, capítulo 2, verso 14. Glória a Deus! Que verso é esse? A declaração de 2 Coríntios capítulo 2, verso 14, está bem claro e diz aí, vai passando a sua Bíblia. Aí diz assim: graças, porém, a Deus, que em Cristo, nós estamos em Cristo, diga amém a isso. Graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo. A condução de Deus na nossa vida é sempre para nós triunfarmos. Imagina, olha só, Deus está comigo e de repente nós estamos enfrentando uma luta e Ele chega assim e fala para mim: Elinho, foi mal, cara, acho que não vai dar para a gente ganhar essa não. Que tristeza, hein? Para pensar. Nós estamos numa jornada com Deus, que Ele é aquele que batalha as nossas batalhas, a nossa guerra. Você nunca vai encontrar isso. Aí Deus falou: Elinho, eu não sei o que eu vou fazer não, a situação está feia. Você tem ideia do que a gente precisa fazer? Se você não sabe, como é que fica? Eu quero te dizer que a condução de Deus, ela é sempre para dar vitória para mim e para você. Mas Deus me conduz, é óbvio, Ele conduz, viu o que? Verdades. Então, todas as vezes que nós estamos aqui instalados para aprender verdade, você vem aqui ao longo desse mês, você está sendo conduzido por Deus. Você está sendo direcionado, iluminado por algo que Ele vai te falar. E quando isso acontece, não tem jeito, vais vencer. Fala para o teu irmão, tu vai vencer. Muito bom, né? Não tem jeito. A declaração é muito clara. Está aí, Ele sempre, diga comigo, sempre me conduz para triunfar, para vencer. É a vitória que eu quero, mas preste bem atenção. Você obterá a vitória se você se permitir ser conduzido. Não tem como eu ter a vitória eu achando uma opção de coisa e pensando uma opção de coisa.
Se não estiver em linha com a palavra, é melhor deixar de lado, porque Deus vai me conduzir, a mim e a você, com base na iluminação que Ele precisa passar para mim, que Ele vai fazer. Ele sabe, aqui nessa noite, Deus sabe, olha, se você de repente está vivendo hoje uma situação, você fala assim, pastor, eu não sei o que vou fazer, Deus sabe. A gente tem que aprender a descansar nisso. Eu não sei, mas Deus conhece a minha vida e Ele sabe. Então, se Ele sabe, eu quero também te dizer que Ele quer te falar sobre isso. Então, nós temos que gastar um tempo. Esse tempo necessário para que você ouça do Espírito Santo. Ao longo desse mês, a inspiração de Deus e aquilo que for sendo falado via palavra vai alcançar o teu coração. Você vai enxergar algo que vai fazer ajustes e mudanças e a tua vida vai mudar, óbvio. Diga glória. Então, Cristo sempre vai me conduzir em triunfo na área de finanças. Cristo sempre vai me conduzir em triunfo na área de relacionamento, porque está tudo escrito aqui. Toda a condução dele, toda a direção dele tem base na sua palavra, na sua verdade. Então nós vamos vencer. Isso não te anima, não? Não tem nada a ver com o que o mundo está fazendo, não tem nada a ver com as notícias, não tem nada a ver com o que está lá fora, para onde vão as previsões, tem a ver com o que você e eu, nós olhamos e enxergamos a condução da palavra de Deus na nossa vida para nos dar vitória. Sabe, a inspiração de Deus com a sua palavra, ela é tão superior, ela é tão tremenda, que ela sai do senso natural, das coisas naturais, por isso ela é sobrenatural, a ponto de dizer o seguinte, para aquela viúva, de repente, olha, você me pega esse bolinho e você dá para mim, e nunca vai te faltar nada aqui. Foi exatamente o que aconteceu. É sobrenatural isso? É. Pedro, vai lá, bota o teu barco lá para pescar, ele foi e pegou uma pesca sobrenatural. Porque o nosso Deus é sobrenatural. Eu tenho certeza, uma boa parte de vocês, há situações aqui que só você sairá no sobrenatural. No natural, já está tentando há muito tempo e não sai. E eu quero declarar uma outra coisa. Parece que as pessoas não entendem, mas eu quero te dizer. É o inferno que fica segurando a nossa vida. O inferno é que faz as pessoas fracassarem. É o inferno que é falido. Então, falência, derrota, dentro dessa área é espírito do inferno. Você tem que ter uma revolta contra isso. E dizer para ele assim, ó, você é derrotado na minha vida. Pastor, só expulsar no nome de Jesus funciona, entre aspas, um pedaço. Porque eu estou compreendendo que eu estou tendo uma guerra. Mas eu preciso executar o que Deus me pede para eu ser vencedor. Acabei de ler essa passagem. Alguém entende isso aí? Não tem como o inferno segurar a tua bênção. Não tem como. Não tem como ele segurar a mudança, a transformação dentro dessa área financeira. Não tem como. Esse livro, ele é vencedor. E aquele que põe ele em prática, quando enxerga algo que Deus diz, não tem jeito, o inferno está derrotado. Diga aleluia. Então anote 3 coisas que são importantes nisso aí. Número 1, se eu quero ter uma vida abençoada dentro dessa área, e eu quero ver um crescimento dentro dessa área, eu tenho, isso aqui, gente, eu considero extremamente importante. Eu tenho que ouvir as verdades de Deus constantemente. Não é dominicalmente. Pegou agora. Pastor, tudo que eu faço, não estou dizendo que é você, tem uma maneira de eu colocar. A pessoa vem e abre a Bíblia de domingo. Não vai dar certo. Eu tenho que ouvir constantemente a verdade de Deus, a palavra de Deus. Agora tem um acréscimo, eu tenho que ouvir constantemente com o desejo de aplicar esse ensino. Mas por que esse acréscimo? Porque as pessoas que não têm desejo de aplicar esse livro não discernem espiritualmente. Porque já está desligado, é como se eu quisesse aquecer uma chapa para botar um pãozinho lá, quente, com a chapa fria. Eu posso botar o pão ali, meu querido.
e ficar desejando que ele fique torradinho, ele não ficará. Você pode botar 300 pães em cima da chapa, porque ela está desligada. Escreve isso aí, esse exemplo é bom. Pão na chapa, o pastor falou do pão na chapa. Para o pão ficar como eu quero, a chapa tem que estar quente. Fala para o teu irmão, a chapa tem que estar quente. Não é a cabeça quente não, é a chapa. A chapa tem que estar quente. Eu vou dizer para você, tem muitas pessoas da igreja do Senhor que se desligam. Elas acham que esse livro não é um livro de prática, que esse é um livro que eu ouço. E o pastor fala, eu não sei nada, ele está falando aí, amém, 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 errado, 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 errado. Isso é um livro de prática. Aliás, isso é um livro de vivência. A gente não fala de Deus, a gente vive a Deus. Viver a sua palavra é fundamental. Então, se eu não ouço constantemente, com esse desejo, com essa ligação no meu coração de colocar em prática, eu já estou fora do páreo. O inferno já me segurou. E tudo que eu espero de ver resultados dentro dessa área vai ficar, nem sei para quando, porque eu estou desligado por dentro. Alguém está compreendendo? Anote isso aí. Essa questão de ouvir constantemente, por que isso é importante? Porque a Bíblia declara, em Romanos capítulo 10, verso 17, que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra. Pastor, não estou entendendo, a fé vem pelo ouvir. Eu e você precisamos de fé para tomar atitudes com base no que Deus vai te dizer sobre finanças. Eu vou repetir, nós precisamos de fé para tomar uma atitude que Deus vai me pedir com base em finanças. E se não tiver em alta, eu não vou colocar em prática. Então, constantemente eu tenho que ouvir, para deixar o meu coração fervilhando ali. Não, é isso mesmo, eu creio, é dessa maneira, eu vou com Deus. Uma outra coisa que é bom nisso aí de ouvir constantemente, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra, é que quanto mais você gasta tempo com a verdade, mais isso aí interioriza dentro de você, se sedimenta. Vou dar um exemplo. Por exemplo, vamos pegar isso aqui, Provérbios capítulo 4. Vamos aqui que nós podemos pegar e aplicar essa lei para tudo na nossa vida. Provérbios capítulo 4, abra sua Bíblia. Aí diz assim no verso número 20: Filho meu, atenta para as minhas palavras, aos meus ensinamentos inclina o teu ouvido, não os deixe apartar-se dos teus olhos. Eu vou ler de novo. Filho meu, atenta para as minhas palavras, aos meus ensinamentos inclina o teu ouvido. Olha só como está sendo colocado, não deixe apartar-se dos teus olhos. Guarda-os, é tudo responsabilidade nossa, tá vendo? A palavra está sendo falada, a palavra está sendo ensinada, Deus sempre está falando, mas é o nosso comportamento que está fazendo a diferença nisso aqui. A maneira de nós nos posicionarmos frente à palavra. Então guarda no mais íntimo do teu coração, porque são vida para quem acha, e é saúde para o seu corpo, diga glória. Quando a gente faz isso, o que acontece é como um exemplo de uma esponja, que a gente põe assim em cima da água, e deixa a esponja ficar encharcada, porque a água ela vai penetrando na esponja. Uma coisa é eu pegar a esponja e passar pela água, pode ser que molhe um pouquinho, mas não encharcou a esponja. E molhar um pouquinho é só do lado de fora. Você entende que esse livro é para o interior do homem? Eu vou te dizer uma outra coisa, existem barreiras para que esse livro entre aqui dentro. Barreiras na cabeça, de repente você pode estar pensando numa situação para resolver amanhã, você não sabe, está com a cabeça nisso. Ou na bronca que o chefe deu hoje, ou naquilo que foi falado, e a minha cabeça está longe. Existem barreiras para eu não ouvir, para não fazer com que esse livro faça parte do meu interior. Ele tem que entrar aqui dentro, ele tem que sedimentar aqui dentro. Mas isso é uma questão também de tempo gasto. Então, se eu ponho a esponja ali, é óbvio que eu vou gastar, para que ela fique encharcada, eu vou gastar um tempo maior do que simplesmente passar por ela, pela água, dar um toque na água. É na proporção e na medida do tempo que eu gasto com a verdade, é que eu vou sendo encharcado de verdade.
Nós temos que esponjar a verdade. Sabe, se a gente fizesse aqui um mês disso que a gente está falando, depois de um mês você estava uma bala. Você já tinha identificado tudinho, de tanta verdade que ia entrar no teu espírito. É uma questão de tempo mesmo gasto, isso é importante. Está escrito que Jesus ensinava todo dia. Paulo ensinava na escola de Tirano, está lá em Atos, lá, todo dia, durante 2 anos, imagina isso. Os cabras que estavam lá só pegando com fome e sede. Constantemente. Eu tenho que esponjar. Eu tenho que ser uma esponja. O posicionamento da esponja não sou eu que tenho que te agarrar. Vem cá, Rafael. E joga dentro d'água. Não adianta. Até gostaria. Porque eu sei o quanto isso é precioso. Isso liberta a nossa vida. Mas tem que ser o teu desejo. É você que tem que esponjar. Sou eu que tenho que me posicionar para que esse livro ele saia da superficialidade, que ele saia somente de uma mensagem de mente que o pastor falou, para essa mensagem entrar dentro do teu coração e fazer a diferença. Glória! Então preste bem atenção que essa é a primeira coisa, anotou, né? Ouvir constantemente com o desejo de aplicar. Vai funcionar. Se eu ouço constantemente, eu estou renovando a minha mentalidade. E por exemplo, nessa área, quanto mais você ouve de Deus dentro dessa área, mais eu sou renovado de uma mentalidade quebrada, falida, derrotada, fracassada. Nós vamos tirando isso aí. Eu falei aqui no último encontro nosso que o nosso Deus é o Deus da abundância, que nós temos que ter uma mentalidade de ampla suficiência. E jamais permitir que a visão desse mundo e aquilo que a gente encontra do lado de fora possa ser a nossa mentalidade. Porque lá fora é só sair ali fora e você vai ver miséria, pobreza, falta de tudo. Eu não posso permitir que isso domine, entre no meu interior, porque nós estamos no reino de Deus da ampla suficiência. E Deus, Ele cuidará de você até o final dos seus dias. Se nós andarmos com Ele como Ele pede, você verá a ampla suficiência. Portas se abrirão para você, não sei para ninguém mais, mas para você abrirá, porque você tem aliança, aleluia. Okay? Nunca foi ideia de Deus que um homem vivesse com ele e fosse mal sustentado, passasse anos da sua vida, não sabemos quando vai chegar a próxima semana. Onde está escrito isso na Bíblia? Não, pastor, esse é o deserto da minha vida. Que deserto? Até no deserto o povo de Deus tinha sustento. Não estou entendendo, tem alguma coisa errada. Claro que tem, é uma mentalidade que a gente tem que mudar. Deus tem que trabalhar isso no nosso coração. E é óbvio que esse processo de ouvir constantemente requer de mim e de você paciência. Quem é paciente, diga aleluia. Perseverança, determinação. Você tem que vir para cá e dizer, pastor, vou chegar lá. Já estou vendo meus dias de fracasso nessa área já acabado, já derrotado, já. Tem que ter perseverança. Muito bem, segunda coisa, são 3. Uma vez que então eu ouço com desejo de aplicar o ensino das verdades, eu preciso responder em fé ao ensino. Porque o que Deus nos ensina é para nós aplicarmos, gente. Não tem como chegarmos aqui e ouvirmos e não fazermos nada com aquilo que a gente ouve. Esse é o grande perigo. O que eu faço com aquilo que eu ouço? Porque se eu aplicar o que eu ouço, eu verei resultados. Se eu não aplicar, não verei resultados. Então, responder em fé ao ensino. Responder em fé, eu digo para vocês, é aplicar, é obedecer aquilo que eu percebo que a palavra me pede. Há níveis aqui nessa noite. Há situações diferentes uma das outras. Mas naquilo que você percebe que o Espírito Santo fala contigo, é exatamente aí que eu preciso executar algo. É muito pessoal esse contexto. Mas nosso Deus é um Deus pessoal, aleluia, graças a Deus. Ele não trata a gente como um bando. Ele não distribui um número e toma, Rafael, você é o 5, eu sou o 8, ele é o 10. Não, ele é pessoal, ele conhece a tua vida de cima a baixo, por dentro, por fora. Não é bom isso? Ele tem um relacionamento contigo pessoal. Ele tem um propósito pessoal para cada um de nós, gente. Isso é maravilhoso. Então eu preciso responder em fé, é aplicar, é obedecer. Veja que Isaías 1, verso número 19.
Quem está entendendo, diga glória. Vamos nessa, hein? Você vai ver mudança, hein? O milagre está chegando aí. O milagre vem por causa de um posicionamento da nossa parte. Eu quero te dizer isso, o milagre vem por causa de um posicionamento da nossa parte. Um comportamento assumido. Isaías 1, verso 19, Deus já havia dito para aquele povo rebelde. Se você for ler o primeiro capítulo de Isaías, você vai ver Deus descendo a riba e falando: vocês aí são um bando de manés. Vocês estão me largando, estão fazendo bobagem, eu quero abençoar vocês, mas não posso, que vocês e tal, tal, tal. No verso 19 ele diz assim: se vocês quiserem, e se vocês me ouvirem, comereis o melhor dessa terra. Aleluia! Está escrito isso ou não? Tá, não, isso aqui foi escrito porque o pastor colocou isso aí, alguém traduziu errado, né? Não, está escrito o que Deus quer para mim e para você. Esse é um tipo de contexto de que ele está falando assim: Elinho, não vai te faltar nada, cara, eu quero ampla suficiência na tua vida. Mas aqui está escrito: se eu quiser e se eu ouvir. Então é uma implicação de fazer o que ele pede. Diga aleluia. Eu cheguei a essa conclusão rapidinha na minha vida, que é o seguinte: obediência e ser bem-sucedido não tem como separar, andam de mãos dadas. Seja uma pessoa obediente ao que Deus te pede, você será bem-sucedido. Pastor, passa uma fórmula para mim, de qual é a fórmula do sucesso, qual é a fórmula disso. Seja uma pessoa obediente. Não tem inteligência, não tem habilidade, não tem capacidade humana, não é nada do homem em si. É o quanto ele é rendido e obediente. É só isso aí, diga aleluia. É isso que acontece. Você estuda os profetas e você vai ver que é sempre uma declaração: vocês estão no caminho errado, saem dessa lama, jacaré. E ele sempre, o povo se afastava de Deus, os prejuízos começavam a acontecer, os fracassos, as derrotas, e não foi programação de Deus isso. Como não é, nós somos a igreja. Nós estamos, gente, agora na melhor época da humanidade, da aliança perfeita. Jesus já resgatou de novo a aliança que tinha no início com Adão e Eva. Diga aleluia isso. Nós não somos mais povo de Deus, não, nós somos filhos do Deus Altíssimo. Não tem condição de a gente entender isso, sabe? Nosso pai, riquíssimo, dono de tudo que existe, e os filhos não sabendo se vai viver no dia seguinte. Não faz sentido isso? Vivendo no reino dele? Onde é que está o erro? O erro está no homem, na sua mentalidade, na sua maneira de viver. Nós temos que ajustar. E terceiro, então, uma vez que eu ouço constantemente, com o desejo de aplicar, e eu respondo em fé ao ensino, à palavra, aquilo que o Espírito Santo nos fala, eu preciso agora ficar na expectativa da liberação do poder de Deus sobre finanças nessa área. Ter a certeza no meu coração que eu vou ser correspondido, porque eu estou sendo obediente, eu ficar na expectativa no meu coração de dizer: meu Deus vai agir. Eu sei que ele vai agir, eu estou esperando mudança. Eu não posso ficar nessa expectativa, ouça bem, isso aqui é uma coisa importante. Eu não posso ficar nessa expectativa se as duas primeiras coisas que eu falei nós não estivermos colocando em prática. Não tem como. Não é uma expectativa só de querer: Senhor, age, faz isso na minha vida, libera o teu poder. Eu quero definitivamente nunca mais andar em fracasso dentro dessa área. Minha vida tem que ser diferente. Então você tem que estar aberto a ouvir o que Deus tem a te falar, a mim, a você, e nós executarmos. Não, eu só estou querendo. Eu quero ter, não, só querer é pouco. Essa expectativa, ela é só o resultado daquilo que eu fiz. Eu fiz a minha parte, então agora eu tenho expectativa de que Deus agirá. Diga aleluia. E você sabe de uma coisa? Deus corresponde isso aí. Porque se nós fazemos o que Ele pede, Ele responde. Diga glória. Não tem um caso onde Deus pediu algo e alguém fez, Ele não vê se o poder de Deus, Ele viu o poder, todos eles, todas as situações de obediência foram situações onde as pessoas foram respondidas por Deus. Aleluia. Então anote essa última frase aí. Todo exercício de fé em finanças na Bíblia, todo exercício de fé
Então é algo que nós ouvimos, o Espírito Santo fala, ele nos mostra, nós somos iluminados pela palavra. Todo exercício de fé em finanças na Bíblia é sempre um exercício doador. É sempre um exercício doador. Deus vai me pedir algo. Não é quem sabe, não. Ele vai pedir. É impressionante, né? Eu estava me lembrando um pouquinho de Abraão, que Deus havia falado para ele em Gênesis capítulo 12, sai da tua casa, da tua parentela, cara, eu vou te abençoar. Você vai abençoar as nações e tal, e manda aquelas declarações tremendas, óbvio. Tudo isso começa quando Abraão ouviu, respondeu e foi. Mas no meio dessa jornada, depois de 20 e tantos anos esperando o filho, obediente ali, em fé, tudo legal, agora Deus chega, eu vou fazer a última prova com esse cabra agora. Você me pega seu filho, olha só que interessante, vá comigo a Gênesis capítulo 22. Aí você pode dizer assim, que maldade. Não, que maldade, rapaz. Deus sabe o que faz comigo e com você. Ele sabe. Talvez alguns precisem de uma porca um pouquinho mais apertada, né? Pastor, mas está apertando essa porca. Rapaz, quem está apertando é Deus, aleluia. Deixa ele te apertar. Fala com o teu irmão, deixa ele te apertar. Amém, amém. Pastor, mas eu estou percebendo que vai rachar. Não. Chá com Deus, chá com Deus. A primeira coisa que está em Gênesis está beleza. Então Abraão está indo, está sendo abençoado, está lá com seu filho, está tudo muito certo. Primeiro verso de Gênesis capítulo 22. Olha aí, então vamos lá. Depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova. Ainda precisava, porque Deus já tinha feito umas coisas com ele, que viu que o cara estava obediente. Mas depois dessas coisas, ainda pôs Abraão à prova. E essa agora foi tremenda. 25 anos esperando filho. Agora faz o seguinte, me dá ele de volta. Não te dá nada, meu. Presta bem atenção, que isso aqui é uma questão do quanto nós estamos prontos para dar o que Deus pede. Eu acabei de dizer para vocês que na área de finanças, qual é a frase? Eu vou ler ela de novo. Preste bem atenção. Todo exercício de fé em finanças na Bíblia sempre é um exercício doador, porque Deus vai pedir. E outra coisa, eu disse isso no primeiro encontro, Deus não te pede, nem a mim, aquilo que nós não temos. Ele pediu o que Abraão tinha, e era precioso. Meu filhinho, que levou 25 anos para vir, eu tenho certeza que é esse, não queria pedir mais nada, não leva até a minha mulher, que ela já está velha, pode levar, mas... Meu Deus, aí você vai falar, pastor, não, vai devagar, não fica ensinando isso não, que ele vai me pedir alguma coisa preciosa. Eu vou te dizer, Deus sempre pede algo da gente precioso, não tenha dúvida. Mas o quanto nós confiamos nele, sabemos que ele está falando com a gente, obedece, você verá milagres. Então ele vai pedir, ouça isso, eu estou dizendo para vocês, olha, vou dar uma declaração ousada, para sair do fracasso, da derrota financeira, tem que dar. O inferno vai te convencer que você não tem. Você vai dizer para ele, você é um mentiroso. Não tem como Deus chegar para mim, eu estou entendendo, Elinho, eu estou entendendo. Tá, quando você melhorar, você fala comigo. Quando você melhorando, você vem. Tá, pode acumular, fica uns 5 anos. Quando melhorar, você vem e me entrega alguma coisa. Não existe isso. Eu acabei de dizer, olha só, você tem que pegar isso. De repente, a tua condição é essa. Você só sairá no sobrenatural de Deus. Não é uma coisa natural. Se Deus não intervir, não vai sair. Então é uma questão de um milagre. É uma questão de um milagre? Então nós temos que estar disposto a dar aquilo que Ele pede. Quem regula isso não é um pastor. Não é aquele que fala, é o que o Espírito Santo te diz. Via a palavra.
Para cada um de nós aqui, para mim, para todos nós, há um pedido de Deus. Está aqui dentro. Nós temos que descobrir isso. Tem um pedido, tem algo. Ele pediu o filho dele. Isso aqui é demais. Vamos um pouquinho à frente, porque Abraão aqui, pelo visto, não fez declarações erradas, não murmurou, não reclamou, foi fazer. E aí veja o que acontece aqui, ó. Verso número 12. Abraão preparou o menino para sacrificá-lo. No verso 12, então, Deus disse: não estenda a mão sobre o rapaz e nada lhe faças, pois agora eu sei que você o quê? Ah, legal. Beleza, né? Agora eu sei que você teme a Deus. Então, temer a Deus, gente, não é uma coisa que eu digo, não é uma coisa que eu me apresento dizendo, eu temo a Deus, eu amo a Deus. Não. Deus, ele mostra para mim e para você que o temor que eu tenho em relação a ele, a confiança e a obediência é algo prático. É algo que é prático. Ele viu o comportamento, ele ia matar o filho dele. Ele falou, pode parar. Saquei. Posso confiar em ti. É esse o detalhe. Às vezes a gente não compreende. Nós estamos passando determinadas situações financeiras que Deus está na prova mostrando. Deixa eu ver se eu posso confiar nele. Então entenda esse lado. Eu estou de repente sendo estrangulado, o inferno está quebrando o pau, mas entenda que há um outro lado de prova também. Vamos ver agora o que ele vai fazer, com base na minha palavra. Tem uma prova nisso aí. Com certeza tem, para nós aprendermos, gente. Alguém está entendendo? Estou vendo você com os olhão desse tamanho. É bom. Fica com os olhão grandes. Que é assim. Deus, ele fala, ele pede algo, e aí ele dá declarações tremendas, pois agora sei que temes a Deus. Porquanto não negaste o filho, o teu único filho. Veja, aonde é que ele fala uma declaração? Onde está? Verso 16. Então, verso 15, vamos lá. Então do céu bradou pela segunda vez o anjo do Senhor a Abraão e disse, jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isso e não me negaste o teu único filho, que deveras te abençoarei. Eu faço uma pergunta mais básica aqui. Essa declaração de Deus dizendo assim, deveras te abençoarei, foi assim do nada? Ou foi uma declaração após uma prova, após um teste onde o homem foi aprovado? Certamente multiplicarei. Olha as palavras que Deus está usando. Certamente. Tua descendência como as estrelas do céu, como a areia da praia. A tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos. Meu Deus. Porque Abraão passou na prova. Deus fez um teste? Fez. Pediu algo? Pediu. Então vamos aplicar isso à área de finanças? Está aí. Deus está te falando, Ele vai te pedir, Ele está, em tudo aquilo que a gente ao longo desse mês falar, pode estar certo que a voz dele está aí. É a prova. Deu para pegar um pouquinho?